outra garrafinha mesmo. De casa. É KS, pensa que é com uma coquinha. Se fosse há 5 anos, eu ia falar que ele tá no bico da latinha. Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa querida Cruzada Espírita, o nosso porto seguro, nosso refúgio, nosso lugar de estudos, de alegria, de encontro na busca do conhecimento do nosso interior, na busca de explicações, na busca de melhoria a cada dia, neste processo de educação chamado reencarnação. Todos os irmãos de luz presentes neste momento estão nos aguardando desde muitas horas, preparando o ambiente para que pudéssemos estar aqui e nos receber bem. Graças a Deus. Muito obrigado por essa oportunidade de trabalharmos, de estudarmos, de servirmos e de cumprirmos os desígnios da providência do Pai, a vontade do Pai. Como diz a oração, seja feita a sua vontade, na terra e no céu. Com alegria, recebemos hoje nosso irmão Renê Galete, prata da casa. Seja bem-vindo. Muita luz, que o seu mentor te oriente, Renê, que você possa nos transmitir e nós captarmos todos os ensinamentos, tudo aquilo que serve um pouquinho para ir construindo a gente a cada dia, em cada desafio, lá fora, na religião verdadeira que é o dia a dia, e que possamos nos apresentar como verdadeiros cristãos. Pai de grandeza infinita, obrigado por mais essa oportunidade de te encontrar esta noite. Rogamos sua misericórdia, a sua graça, Pai, o seu amparo, a todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, que buscam a luz, o conhecimento, ou que sofrem na ignorância. Queremos, Pai, nos elevar até Ti, através do Evangelho de Jesus, o nosso Messias querido, nosso exemplo. Nos dê força para continuarmos marchando, lucidez para fugirmos das tentações, do caminho tortuoso e vicioso, nos enxergando como irmãos, e através do amor e da caridade verdadeira, aprendermos a nos suportar, nos educar, nos perdoar e caminharmos como irmãos, filhos do Pai, centelhas divinas, criados à imagem e semelhança do Criador. Muito obrigado por essa noite. Que o Senhor permita que cada um dos seus filhos aqui presentes possam receber este reabastecimento de fluidos, energias salutares para continuar a jornada, para continuar a vida lá fora,
sem reclamar, sem murmurar. Somente, Pai, te agradecer pelas oportunidades. Encerrando este ano, vamos marchar para o ano seguinte, certos do Evangelho de Jesus, que nos caminha para o amor. Em nome de Deus e Jesus, vamos iniciar a primeira parte na Santa Paz do Senhor. Nosso irmão René Galete, que assim seja. Boa noite. Espero que todos estejam bens, todos estejam na paz de Deus, que todos tenham sido bem acolhidos e sentido a paz do Mestre Jesus, dos protetores espirituais que tanto trabalham por nós, tanto trabalham por todos aqueles que precisam nesta casa. Como o Daniel disse, estamos chegando em uma época de festas, em uma época de final do ano, e é uma época que nós esperamos o ano inteiro, né? Fazemos planos no final do ano, viagens com a família, dá um tempo nos afazeres do dia a dia, mas é uma época que principalmente nós olhamos para trás, olhamos para aquilo que aconteceu conosco durante o ano e procuramos fazer planos para o ano que se avizinha, para este pequeno degrau que para nós dura 365 dias, 365 voltas do nosso planeta em torno de si mesmo, mas que para uma vida de um espírito que é imortal, como diria o professor Cosme Massi, é um super-homem sem criptonita, um super-herói que não existe nada que pode destruí-lo. Olhamos para esta infinidade, para esta imortalidade que temos da nossa alma e vemos que um ano é apenas um pequeno estalar de dedos da obra do nosso Criador. E muitas vezes olhamos para aquele ano que se passou, para aquilo que nós fizemos, e nós avaliamos o nosso trabalho, aquilo que nós fizemos como trabalho. Não só o trabalho material, aquele trabalho que traz o pão para dentro de nossas casas, traz o pão para aqueles os quais somos arrimos, mas também o nosso trabalho pela nossa evolução. Muitas vezes o dia a dia se torna tão tortuoso, tão cheio de problemas, que nós esquecemos de olhar um pouquinho para nós e pensarmos em nós enquanto espíritos que precisamos evoluir, que nos comprometemos em uma vivência na erraticidade, uma vivência no mundo espiritual, em voltar aqui e ter a oportunidade da carne, para que usando desta carne, possamos subir tanto na escala do conhecimento e principalmente na escala da moral, que é para isso que estamos aqui, para que um dia, como diz Kardec no Livro dos Espíritas, possamos ser iguais a Jesus. E Kardec vai chamar os espíritas, lá no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dar um apelido para nós, ele vai dar uma alcunha para nós espíritas, que parece ser bonito aos olhos de fora, ou até parece ser bonito para nós, para que nós nos envaideçamos, envaideçamos o nosso ego. Kardec vai nos chamar dos trabalhadores da última hora. E o que significa para cada um de nós sermos estes trabalhadores da última hora? E ele começa o capítulo 20, que ele dá o título dos trabalhadores da última hora, trazendo a parábola de Jesus, que está no Evangelho de Mateus, que é a parábola dos trabalhadores da videira. E Jesus começa essa parábola dizendo que um senhor da videira saiu na primeira hora da manhã buscar pessoas que quisessem trabalhar para ele ao longo do dia na sua vinha. E aí ele sai, encontra essas pessoas que estavam dispostas a servi-lo no trabalho material e combina que pelo dia de trabalho
dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, seria pago um denário, né? Que era o dinheiro da época, era um salário de sua época. E aí Jesus continua na parábola, dizendo que 3 horas depois ele sai de novo, volta à praça que ele estava, tinham mais pessoas lá que estavam dispostas, ele traz essas pessoas, e aí quando elas vão combinar, essas pessoas vão combinar com o senhor da videira o preço pelo dia de trabalho, o senhor os diz que pagaria o justo pelo seu trabalho. Às 6 horas o senhor da videira volta para a praça, traz mais pessoas, combina também que este pagamento seria feito o justo pelo trabalho dele. Às 9 horas a mesma coisa, e aí encerra dizendo que na 1ª hora, né, que seria na última hora do dia, levando em conta que esse dia de trabalho teria 12 horas, ele volta para a praça, traz pessoas que estariam dispostas e também combina que seria pago o justo pelo seu trabalho. E aí quando finaliza-se o dia de trabalho dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, o senhor da videira vai até eles e paga o mesmo denário para todos os trabalhadores, aqueles que começaram no início da manhã e para aqueles também que iniciaram o trabalho na 1ª hora, ou seja, na última hora de trabalho. E aqueles que iniciaram o trabalho mais cedo ficam nervosos com o Senhor, ficam indignados e vão questioná-lo. E o Senhor os diz, fala assim, olha, mas eu cometi algum erro com vocês? Eu paguei para vocês aquilo que havíamos combinado. E a minha consciência me diz que seria justo também, como uma forma de ajuda, que eu também pagasse para esses trabalhadores que vieram por último o mesmo denário que eu dei a vocês. E aí Jesus termina a parábola dizendo que assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. E nós estamos no trabalho, esse trabalho que é do desenvolvimento de nossas faculdades, neste trabalho que é pelo trabalho que estamos no auxílio das pessoas. Muitas vezes nós estamos aqui porque nós recebemos esse chamado, né? Senão, como nós não temos Jesus como uma entidade que pertence a essa trindade divina, mas de alguma maneira nos fomos alertados por nossos anjos protetores, por aqueles espíritos familiares que nos cessam de nos proteger, fomos chamados, fomos cutucados, vamos dizer assim, a despertarmos para este trabalho que realmente importa. Existe uma grande mentira que nós ouvimos, principalmente quando uma pessoa está, né, na sua despedida derradeira, que chegam ao lado do caixão e dizem, descanse em paz, né? Talvez essa seja uma das maiores mentiras que exista na nossa vida, porque sabemos que os espíritos, quando chegam ao mundo espiritual, que eles se revestem do entendimento, que eles deixam para trás todo o seu sofrimento, toda a sua ignorância, a primeira coisa que esse espírito quer fazer é ir para o trabalho de auxílio, né? Então, se nós achamos que nós estamos trabalhando muito, estamos precisando de férias aqui no mundo físico, imagina o que vai ser de nós quando formos para o mundo espiritual, sabendo através da doutrina espírita, por exemplo, que o espírito não precisa dormir, né? Então a gente vai ter a oportunidade de trabalhar 24 horas por dia, sem descanso e sem salário. Mas voltando à parábola dos trabalhadores da última hora, talvez fazendo uma leitura desatenta, ou uma leitura superficial, ela também nos vai parecer talvez uma injustiça, porque nada mais justo, né, do que alguém que tenha trabalhado mais tempo receber por mais. Só que nós sabemos que a sabedoria divina, né, isso é uma parábola, isso é alguma coisa que Jesus utilizou-se lá naquela época, para que nós que estávamos lá como espíritos, talvez num grau um pouco menor do que nós estamos hoje,
pudéssemos entender um pouco. E ela esta passagem do Evangelho é uma passagem que ela tem vários significados simbólicos, né? Nós sabemos que o Espiritismo é uma doutrina que não tem dogmas, não tem sacerdotes, não tem rituais, não tem nada. Mas o Espiritismo talvez tenha apenas um símbolo, né? E este símbolo, este único símbolo que tem o Espiritismo é a própria videira, né? A videira é o símbolo do espírita, a videira é o símbolo do Espiritismo. E lá no Livro dos Espíritos, né, numa parte do Livro dos Espíritos que muito pouca gente estuda, que é uma parte chamada Prolegômenos, que é uma espécie de introdução que Kardec faz da doutrina, o Espírito da Verdade vai explicar por que ele pediu. Na verdade, ele recebeu aquele desenho. Quem abriu o Livro dos Espíritos em casa vai ver o desenho da videira. Kardec recebeu este desenho através de um médium em uma sessão mediúnica da Sociedade Espírita, e aí o Espírito da Verdade vai explicar para ele por que ele deveria colocar aquele símbolo, né, no Livro dos Espíritos, na parte inicial. E aí diz o Espírito da Verdade: porás o desenho da videira no cabeçalho do livro, a cepa que desenhamos. A cepa é o desenho lá, que é o galho da videira, com as folhas e com os bagos de uva, porque é o emblema do trabalho do Criador. Então, quando nós voltamos lá, vejam, a parábola dos trabalhadores da última hora foi do Senhor da vinha. Então nós temos esta passagem, este símbolo do vinho nas escrituras bíblicas. Nós temos esta simbologia do vinho muito presente. Então, por exemplo, o milagre de Jesus em transformar água em vinho. Então nós podemos tirar aí, né, a transformação da água em vinho seria uma espécie de elevação espiritual para nós. Nós somos águas, nós estamos água e nos transformamos em vinho quando nós acordamos para esta realidade espiritual. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, é o galho. O espírito é o licor extraído da uva. E a alma ou espírito ligado à matéria é o bago, é o fruto. O homem quintessencia seu espírito, ou seja, eleva ele a um estado extremamente ligado ao espiritual, né? Nós sabemos que nós temos os nossos 5 sentidos, então todo mundo aqui está com os 5 sentidos aflorados, porque está olhando para mim, está escutando aquilo que eu estou falando, está sentindo o vento. Mas quando nós retraímos estes 5 sentidos, nós elevamos o nosso 6º sentido, que é este sentido que nos dá a capacidade de nos ligarmos ao mundo espiritual, nos ligarmos ao espiritual. Então, como nós estamos aqui agora, todo mundo acordado, né? Tem alguém aqui que já está ficando com o 6º sentido aflorado, que eu já estou vendo abrir a boca, fechar os olhos. Mas este 6º sentido nós afloramos quando nós elevamos este nosso pensamento, né? Toda vez que se inicia uma prece dentro da casa espírita, se diz: vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Então o que é? É amenizar estes nossos 5 sentidos e aflorarmos este nosso 6º sentido, que nos liga ao divino, à espiritualidade e a tudo mais. Então o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes que só mediante o trabalho o corpo e o espírito adquirem conhecimento. E aí o Espírito da Verdade coloca o trabalho para nós também como uma forma de adquirir o conhecimento. Então nós sabemos que nós seremos iguais a Jesus o dia que nós tivermos uma moral exatamente igual à do Mestre Jesus. Um dia que nós extirparmos de nossa alma todas as paixões, sejam as más e sejam as boas paixões. Ah, mas um espírito como Jesus não tem uma boa paixão, que é a felicidade? Não. O amor de um espírito puro como Jesus é algo tão elevado que nós não conseguimos imaginar, que não é um amor-paixão.
Porque a paixão, sob o ponto de vista da filosofia, é o princípio material do sentimento. E sendo um espírito puro, um espírito totalmente livre da influência da matéria, ele não poderia ter essa influência material sobre aquilo que ele está sentindo. Por isso que é tão difícil para nós entendermos quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Até aí tá molezinha, né? Principalmente se esse outro for alguém que a gente conhece e a gente gosta. Aí ele coloca uma vírgula que dificulta, né? Amai-vos uns aos outros, vírgula, como eu vos amei. Então nós ainda no nosso degrauzinho evolutivo, nós não vamos conseguir amar os nossos irmãos como Jesus amou a nós, justamente porque nós ainda sofremos a influência da matéria. Então, Kardec coloca, e o Espírito da Verdade coloca o trabalho como uma ferramenta de conhecimento, porque para que nós possamos chegar a esse estágio moral de desmaterialização, de amar sem receber a influência da matéria, nós precisamos do conhecimento. Por isso que fomos criados simples e ignorantes, e o Espírito puro é aquele que da simplicidade moral chegou à plenitude moral, e da ignorância de conhecimento chegou à plenitude do conhecimento. Então veja, temos aí a primeira simbologia dessa parábola dos trabalhadores da última hora. Um outro ponto que nós podemos também estudar é o trabalho propriamente dito, né? O trabalho que aquilo, como está lá nos prolegômenos, aperfeiçoa o ser, né? Seja ele aquele trabalho, o trabalho que nós temos no nosso dia a dia, né? Nós podemos ser pessoas, vou usar um termo de outras religiões, nós podemos ser pessoas santas em qualquer local que nós estamos da nossa vida, né? Seja no trabalho lá, aquele trabalho que leva provento para casa, seja, por exemplo, no trabalho aqui dentro da casa espírita. É muito fácil sermos bons espíritas aqui dentro, né? Porque aqui todo mundo está olhando para mim, eu estou aqui em cima, bonitinho, cheirosinho, passei perfume e tal, né? Mas nós mostramos para o mundo quem nós somos quando nós saímos daqui para fora, né? E nós mostramos mais ainda ao mundo quem nós somos quando nós estamos na nossa casa, né? É ali na nossa casa que nós deixamos demonstrar este sentimento mais que vem mais de dentro do instinto que tem do nosso ser. Um outro ponto importante também dessa parábola desses trabalhadores são as horas. Então, por que somos considerados os trabalhadores da última hora? O importante para o mestre da vinha não era a quantidade de horas que esses trabalhadores executaram, mas sim a qualidade das horas. E nós sabemos, né, isso na nossa vida cotidiana aí, a gente sabe que tem pessoas que trabalham 8 horas e sabe que tem um iluminado lá no trabalho, que ele chega 4 horas da tarde, ele fez tudo aquilo que ele precisava ter feito o dia todo. Só que não é esse tipo de trabalho que Jesus está querendo falar aqui, né? O que Jesus está querendo falar aqui é que é o seguinte: estamos na nossa condição sendo chamados todos os dias recebemos esse chamado da espiritualidade, esse chamado a servirmos ao próximo, seja esse próximo irmão encarnado que precisa, seja também irmãozinhos desencarnados que precisam deste auxílio. Mas quando nós vamos dar este sim verdadeiro, né? Então veja, nós estamos aqui trabalhadores desta última hora, porque a doutrina espírita, ela traz no seu último parágrafo, né? Nós temos 5 obras fundamentais da doutrina espírita, e a 5ª obra fundamental da doutrina espírita é um livro chamado A Gênese. E o último capítulo da Gênese tem o título de Os Tempos São Chegados. Então, se nós estamos olhando para nós, na nossa vida, dentro da casa espírita, na nossa casa, no nosso círculo de amizade,
esperando que este mundo tão perfeito como Jesus, como os Espíritos nos falam, ainda vai chegar, né? Essa hora nossa já passou, né? Nós fomos talvez aqueles trabalhadores que foram chamados lá e não quiseram atender ao chamado do Mestre da Vinha, porque os Espíritos nos disseram, né? Os tempos já chegaram, o tempo da regeneração, ele já é agora, né? Porque a regeneração do nosso planeta, ela não depende de um sopro divino, ela não depende de uma quarta regeneração. Ela é um trabalho nosso, um trabalho em equipe, um trabalho de todos nós que estamos aqui encarnados em transformarmos este mundo num planeta melhor. Então nós que somos espíritas sabemos disso, porque para nós muito está sendo dado e muito será cobrado. Nós sabemos desta responsabilidade, porque nós fomos chamados a essa transformação do mundo na última hora, né? Deus precisou autorizar a Jesus, né, que foi chamado de governador do planeta Terra já lá nas obras de Kardec, através do Espírito Erasto, né, do nosso governador, né? Este plano administrativo de Jesus para transformar isso aqui num planeta feliz começou lá com Moisés, né? Então Moisés veio, trouxe os seus ensinamentos, aí não entendemos direito, aí veio Jesus, simplificou todas aquelas leis que Moisés nos trouxe, falando assim: olha, nós não entendemos direito, então eu vou deixar só duas aqui: ame ao seu próximo e ame a Deus. E aí também não entendemos o que significava esse amor, e aí precisou ter essa terceira e última revelação, que o próprio Jesus disse, né? Falou assim: olha, vai vir um Consolador prometido que vai falar para vocês tudo aquilo que eu não estou podendo falar agora. E aí acabou. E nós chegamos a esta vinha, né? Nós chegamos a este trabalho de modificação do mundo, né? Na última hora, na última revelação que veio. Porque daqui para frente, né, Jesus já fez aquilo que ele precisava ter feito. Daqui para frente depende só de nós. Então, como Jesus sabe, porque Jesus já passou por todas as vicissitudes que nós passamos, né? Porque ele também foi criado simples e ignorante, e através do seu esforço, ele se transformou no Espírito perfeito. Ele sabe, através de todas essas vicissitudes, que vai chegar um dia que nós, que estamos na última hora de trabalho, vamos conseguir regenerar este planeta. Só que este dia depende do nosso esforço, depende do nosso trabalho e, acima de tudo, depende da nossa vontade. Mas não é a vontade minha, não é a vontade do Daniel, não é a vontade individual, é a vontade coletiva. A doutrina espírita é a doutrina do coletivo, porque antes da doutrina espírita, né, nós criamos dogmas, nós criamos verdades sobre essa relação que nós temos com Deus, que nós achávamos que, se cometêssemos uma falha, cometêssemos um erro, bastaria que nós confessássemos esses erros que estávamos cometendo a alguma autoridade religiosa, que aquela autoridade religiosa, como um passe de mágica, traria para nós o perdão de Deus, né? E outorgávamos para aquela autoridade religiosa uma relação de intimidade com Deus maior do que a nossa. E a doutrina espírita desmistifica, tira este véu da ignorância de nossa mente, mostrando que esta afinidade com Deus, ela não depende da autoridade, né? Ela não depende da quantidade de livros espíritas que nós lemos, ela não depende da quantidade de dias que nós estamos na casa espírita, ela depende da nossa vontade, né? Porque o verdadeiro espírita não é o bonzinho que faz o bem toda hora, a pessoa bate na porta, já vai lá, oferece um prato de comida, oferece uma cesta básica, né? O verdadeiro espírita pode ser esse também, mas o verdadeiro espírita somos nós que reconhecemos as falhas que nós temos, né? O quanto é difícil olharmos no espelho e reconhecermos as falhas que nós temos. Então nós que reconhecemos essas falhas que nós temos e lutamos dia a dia, minuto a minuto, para
para nos transformarmos, fazermos a nossa reforma íntima, procurarmos sermos pessoas melhores, sabendo que nós vamos falhar, independente da quantidade de livro espírito que a gente lê, independente da quantidade de dias que a gente vem ao centro, a gente sabe que a gente vai falhar ainda, porque é da nossa natureza ainda como espíritos da terceira ordem. Mas se a gente luta contra essa inclinação do mal, a gente comete a falha, mas a gente consegue imediatamente olhar para a falha que cometemos e nos desculparmos e procurarmos reparar aquela falha, aí Kardec vai falar que se tivermos estas atitudes, aí sim seremos os verdadeiros espíritas. E os verdadeiros espíritas, que são os trabalhadores da última hora, são aqueles que lutam dia a dia contra as suas más inclinações, sabedores que não vão conseguir no dia seguinte, né? Não é ir dormir hoje, fazer uma prece para o anjo da guarda que a gente vai acordar amanhã perfeito, né? Amanhã a gente vai acordar exatamente como nós fomos dormir e a gente vai lutando. E temos a doutrina espírita como ferramenta, né? Temos todos esta pleiade de espíritos que nos acompanha, que nos auxilia, porque se nós achamos que recebemos más influências espirituais, né? Se temos 1000 espíritos que por conta de não entenderem direito querem o nosso mal, nós temos certeza que nós temos 1 milhão de espíritos bons que estão ali nos ajudando, estão nos intuindo contra esses 1000 espíritos. O bem, meus amigos, meus irmãos, o bem prevalece no universo, né? Nós conhecemos a vida, né? Nós estamos aqui presos a este corpo, né? E a vida material, ela é para nós como nós podemos enxergar aqui. Mas um dos princípios fundamentais da doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. Então nós sabemos que estes mundos habitados, eles são infinitos no universo. E sabemos através da comunicação dos espíritos na doutrina que o próprio sistema solar já tem a sua maioria de planetas habitados por espíritos perfeitos como Jesus. Então, este mal que nós imaginamos, que nós somos vigiados todo dia por espíritos que nos querem o mal, este mal, graças a Deus, ele já é minoria no universo, né? Graças a Deus, o bem, a felicidade, o amor, ele já prevalece. E aí cabe a nós, trabalhadores da última hora, né? Verdadeiros espíritas que lutam dia a dia contra as suas más inclinações, decidirmos se nós vamos querer esperar 1 dia, 10 dias, 100 anos, 1000 anos, 1 milhão de anos. Porque essa é uma decisão nossa, essa não é uma decisão de Deus. Porque se Deus é eterno, 1 milhão de anos para Ele é como um dia para nós, né? Ele é eterno mesmo, nós somos eternos, então temos todo o tempo do mundo para escolhermos o dia que nós vamos querer que chegue este dia deste trabalho da última hora, né? Então, para que a gente possa refletir, né, olhemos para o nosso trabalho, né, com esta vontade de nos dignificarmos, que este trabalho ele também seja útil para os outros, não só para nós. Porque este verdadeiro trabalho que está escrito lá nos prolegômenos, né, que este trabalho que também é um agente de conhecimento, ele não depende do simples aceite de você fazer qualquer atividade em alguma entidade religiosa, um centro espírita, uma igreja e tudo mais, né? Porque o trabalho pelo trabalho não tem importância, né? Todo mundo quer vir para a casa espírita trabalhar, quer dar palestra, quer dar curso, mas são poucos aqueles que querem vir à casa espírita e colocar água no copo para que a gente tome a hora que sair da sala de passes, né? Então veja,
Imaginou se não tivesse uma pessoa que chegou mais cedo, foi lá, organizou os copinhos, tudo colocado? A gente teria que fazer isso, né? Então todo trabalho é importante. E talvez a pessoa que vem aqui, que acende a luz, né, que organizou a guirlanda aqui, viu se estava tudo certo, talvez o trabalho dela seja mais importante do que o meu. Com muita certeza, né, essa pessoa fez um trabalho mais importante do que o meu, né? Porque na sua humildade, né, ela simplesmente se doou, né? Ela não precisou, ninguém precisou pedir para ela que ela viesse aqui, organizasse o fio, fosse lá colocar copinho, né? E para que eu viesse aqui até hoje, para que o palestrante semana passada tal, Daniel liga fazendo um convite, né? Então nós estamos aqui porque fomos convidados ou porque precisamos cobrir uma pessoa que não vem, mas esses pequenos gestos que nós temos dentro de nossas entidades são gestos espontâneos, é gesto que ninguém precisa pedir, né? Ninguém precisa pedir para a pessoa que vem aqui, abre a cruzada, chegar na quarta-feira para que ela abra. Ela simplesmente vem, abre, e a gente talvez nem sabe quem que veio aqui, que abriu, e quem que vai fechar. Então, este trabalho também é importante, né? Porque essa pessoa, ela não precisa ler 1 milhão de livros espíritas, ela simplesmente se doou porque ela achou importante que o ambiente estivesse preparado, né? Então, estes somos nós, esses trabalhadores da última hora, né? Nós estamos no último estágio, né, de guerras, de desencontros familiares e tudo mais. O próximo estágio já vai ser um mundo muito melhor, né? Nós estamos num planeta, se nós formos olhar as sociedades do nosso planeta, né? O planeta Terra hoje, ele é considerado ainda um planeta de provas e expiações, porém, nós vemos no mundo, nós temos aqui no nosso planeta, desde povos primitivos, e nós temos também locais do planeta que já são, talvez, mundos felizes. Então vemos sociedades, países onde o rei, o monarca, ele vai trabalhar de bicicleta, não existe desigualdade social, né? Todo mundo realmente é igual perante a lei, né? Então depende de nós, né? E essa dependência que nós temos de nós passa pela educação, passa pelo trabalho, e estes somos nós, né? Os espíritas, que são esses trabalhadores, porque não teremos mais uma quarta revelação, né? Parou por aí, porque nós temos, tudo está disponível para nós, né? Tudo aquilo que nós precisamos está disponível para nós. Deus nos deu um corpo, que dentro de nosso corpo tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa saúde, né? Tudo aquilo que nós precisamos para o nosso equilíbrio de vida está dentro do nosso corpo, né? Deus nos deu um anjo da guarda, que é para que ele fique ali 24 horas do nosso lado, olhando para os nossos atos e nos intuindo. E Deus nos deu a doutrina espírita, que é a ferramenta, né? A doutrina espírita, ela não vai mudar o mundo, mas ela vai ser uma ferramenta, um agente dessa mudança, né? Nós espíritas, nós não somos pessoas que buscam a conversão dos outros, ou não deveríamos buscar. A pessoa que vem buscar o auxílio no centro espírita, nós não buscamos ajudar as pessoas para que elas se convertam ao espiritismo, né? A conversão ao espiritismo se dá pela vontade da pessoa, é por ver que aqui na doutrina existe essa ferramenta de aceleração da nossa evolução, que lhe vai ser importante, ele é amável, né? Muitos casos nós temos de relatos na doutrina, na revista espírita, que as pessoas, elas eram de uma determinada religião, elas iam até o espiritismo, começavam a estudar, começavam a frequentar as religiões, a religião espírita, e aí, talvez por não se sentirem bem ou alguma coisa assim, elas voltavam
para a sua religião de origem, né? E lá naquela época que Kardec escreveu a doutrina, era muito comum que se mandasse cartas. E essas pessoas encaminhavam as cartas, né, para Allan Kardec, dizendo: olha, eu agradeço você e tal, fui para a doutrina, não achei legal, decidi voltar para a minha religião. E Kardec respondia todas essas cartas. Falou assim: olha, que bom que você viu, e você vai usar a doutrina espírita para se transformar num católico melhor, para se transformar num protestante e tudo mais melhor. Então a doutrina é para nós esta ferramenta de mudança, né? Porque tudo isso, né, tudo isso que nós estamos falando aqui, o próprio Jesus já falou lá na sua época, através dessas histórias que eles contavam, né? Nós ainda não tínhamos a faculdade do entendimento das coisas espirituais, né? Se crucificaram Jesus por causa das coisas que ele fez, imagina se ele tivesse falado de espírito, de reencarnação e tudo mais, né? Aí o pessoal ia ter crucificado ele de cabeça para baixo, né? Então ele não, como ele mesmo disse, falou assim: olha, eu ainda não posso falar tudo aquilo que eu preciso falar para vocês. Então vai chegar o Consolador prometido, que este sim vai trazer todas as informações. E esse Consolador chegou nesta última revelação, que é a própria doutrina, que é trazer por trás aquilo que está, tirar o véu da ignorância daquele conhecimento que estava por trás daquelas parábolas que Jesus estava contando. Então veja só numa pequena parábola aqui que nós estudamos, né? Olha quanto conhecimento moral que nós temos, né? O exemplo da videira, o exemplo do trabalho, o exemplo das horas de trabalho. Então temos tudo isso à nossa disposição, né? E hoje tudo é de graça, né? Hoje a gente consegue obter praticamente quase todos os livros espíritas através da internet, e quem não tem acesso à internet pode vir aqui na Cruzada e ter estes livros espíritas através da nossa biblioteca, que também tem uma trabalhadora que chega mais cedo, vai lá, abre, atende todo mundo com carinho para ofertar este conhecimento. Então, para que a gente possa finalizar, eu já pertencia a outras religiões, já pertencia a outra religião, e lá na religião que eu pertencia, tinha uma frase que eu gostava muito, né, que dizia que a messe era grande, mas para a messe existiam poucos trabalhadores, né? Então que nós possamos entender o verdadeiro sentido do trabalho, né? Este trabalho que não é só para nós, mas este trabalho que é o trabalho para o outro, né? É o trabalho de doação, né? Este trabalho de olhar para o mundo e ter a certeza que daquilo que nós estamos fazendo vai depender, vai ser realizado, né, esta promessa de Jesus de transformação neste mundo, num mundo mais feliz, né? Que a gente possa entender isso, porque se nós estamos sentados aqui agora, é porque nós somos esses trabalhadores que por últimos chegamos à messe. E como a gente chegou por último, né, depende de nós a qualidade do nosso trabalho, porque a gente não estava, né, lá na videira extraindo o licor, extraindo o vinho das uvas desde os primórdios. Então, como nós chegamos por último, que nós possamos ter uma qualidade de trabalho muito melhor, para que a gente transforme este mundo melhor. Eu falei que o Espiritismo não tem dogma, né? O Espiritismo talvez tenha apenas um dogma, que é a realidade absoluta. Então, este dogma da doutrina espírita é que um dia este mundo vai ser feliz. E não depende é independente da vontade de cada um, né? É dependendo no sentido assim que, mesmo que nós não queiramos esta felicidade, né, essa felicidade vai vir, porque essa onda
de mudança do mundo, ela já está presente na sociedade, né? Nós que queremos um mundo mais feliz, nós já somos maioria, porém nós somos uma maioria silenciosa, né? Nós deixamos com que aqueles que ainda querem manter os seus privilégios, nós deixamos que eles façam mais barulho do que o barulho de quem faz o bem, certo? Muito obrigado. Tereza, deixa a luz um pouco acesa, tá? Aí, rapaz, elas combinou comigo 7h30, eu tô aqui lançando. Vai lá, desce lá. Vai precisar do microfone? Vamos chamar a Tereza aqui. Tereza. Tereza, pode subir aqui um minutinho, por favor? Ficando no microfone? Hã? Vamos deixar as estrelas, né? Embaixo aqui. O trabalho que foi para trazer essa manhã hoje, viu? Por isso que vocês queriam que eu viesse. Para vocês juntar. Vem aqui, amor, pertinho do tio, né? Peraí, aperta aqui. Vê se tá da tua altura. Oi, tá certo. Tereza, nada mais merecido do que homenagear uma pessoa tão especial como você. Tem gente que veio para a Terra disfarçado de anjo. Tem sim, é aquela pessoa guerreira, forte, com a alma linda. Sabe aquela pessoa que te faz bem, que te acalma com palavras, com acolhida, com um abraço apertado, com amor, carinho, respeito, e faz você perceber que a vida é maravilhosa e vale muito a pena ser vivida. E que mesmo não tendo problemas, está sempre sorrindo e levantando o seu astral. Assim é você, querida Tereza. Quando forte a amizade resiste, tudo enfrenta e pode superar. Sei que razão não me assiste, se pretender algo mais alcançar. Se os nossos corações ainda insistem e muito carinho desejamos te dar. É para que jamais fiques triste, sabendo poder conosco contar. Quem te quer bem não desiste, não reclama nem vai lamentar. A felicidade também existe ao dar amor sem nada esperar. Sua força é admirável, você é a inspiração. Com carinho, grupo da evangelização. Muito obrigada. Obrigado, meus queridos, obrigado. E eu não acredito. Gente, essa foi... Vou, peraí, deixa eu só agradecer. Depois eu quero dar um abraço em cada um. Gente, me pegaram de surpresa. Muito obrigada, não mereço tanto, não. Obrigada, gente, muito obrigada, só isso que eu posso falar. E eu nem vinha porque eu estava doente. Por isso que o Renê queria até me buscar. Eu falei, mas eu não sei se eu vou. E ó, foi iniciativa deles, a Carol me ligou, me mandou uma mensagem ontem, querendo saber quem que ia ser o palestrante, porque eles queriam fazer uma homenagem para você, pessoal. Gente, muito obrigada. Eu só tenho que agradecer, gente. Agradecer a Deus, agradecer a espiritualidade, agradecer a todos que me acolheram aqui,
há quase 40 anos. Muito obrigado, só tenho gratidão mesmo, viu? Quando a gente fala assim, vamos lá, gente, vai na cruzada, lá sustenta a gente de pé. E é isso, gente. É a cruzada que me sustenta, é a doutrina que sustenta a gente. Tudo aquilo que o René falou. Vamos tentar se melhorar para a gente fazer um mundo melhor, né? Estar aqui de volta no mundo melhor. Muito, muito, muito obrigado a todos. Carol, você é muito danada, viu, menina? Tá vendo, Tereza? Recebeu o chamado. Quem muito é dado, muito é cobrado, né? Parabéns. Em tempos de Covid, é uma pergunta excelente. Pertinente, né? Olha o presente aqui, ó, Dani. Se me levantasse mais alto, fosse abraço, eu não puxava. Os passistas, não sei se já puderem ir para a câmara de paz, vamos organizando e a gente vai fazer uma oração bem gostosa. Só tirar uma foto aqui. Muito bom, queria agradecer ao Renê por ter se esforçado de vir aqui. A gente sabe que não é fácil, todo mundo tem seus compromissos, né? E é o que o Renê falou: nenhuma ovelha ficará desgarrada do nosso Pai, nenhuma ovelha. Então a gente tem que ter consciência disso, que o Pai, a paga do Pai, né, Renê, é igual para todos. Todos são tratados iguais na lei divina, mas é cada um segundo as suas obras. Então a gente tem que se esforçar. O chamado está aí, não podemos mais alegar ignorância. Muitos são chamados, né? Mas poucos são aqueles que ouvem e que vão em busca. Nós estamos aqui para isso no Espiritismo, com muito amor, com muitos defeitos, com muitos desafios a cumprir, mas vamos marchando, vamos nos melhorando, vamos nos burilando. Muito obrigado, Renê, por excelente explanação. Que nós possamos voltar para os lares contaminados de amor, dessa sensação de fazer um pouquinho mais, sair da ociosidade e buscar a nossa melhoria. Muito obrigado, Pai amado, por essa oportunidade que temos de estar aqui, através do seu enviado, o Cristo Consolador, que nos conforta, que nos conduz, que nos alimenta, como disse a nossa irmã Teresa, nos fortifica e nos santifica. Obrigado, Pai amado, Jesus querido. Sabemos que nossas misérias, que nossas decepções, que as nossas perdas, que os nossos sofrimentos, as nossas dores físicas, Pai, são todas mundanas e passageiras.
Sabemos disso porque temos compreensão da vida futura, da vida celeste, da vida verdadeira, Pai. Queremos Te abraçar, sentir o Seu amor, seguir os Seus ensinamentos. Queremos tomar o Seu jugo para sermos mais mansos e pacíficos. O Seu jugo é leve, Cristo amigo, e queremos tê-lo na compreensão das coisas, na mudança de comportamento, no olhar de gratidão pela vida. Muito obrigado, Mestre, por nos guiar nesses percalços e nas aflições da vida. E a cada dia, quando acordarmos, possamos ver a vida como um oferecimento de oportunidade para a melhoria e para o crescimento. Deixarmos de lado o nosso jeitão de reclamar, de murmurar, e agradecer mais tudo aquilo que Ele nos oferece, nos empresta para o nosso próprio proveito. Pai de amor, derrama sobre nós Suas misericórdias, Pai. Alcança o pai desempregado, alcança aquela família que perdeu um irmão, alcança o doente no leito hospitalar, alcança, Pai, com o Seu amor aqueles que estão encarcerados em presídios, abandonados em orfanatos. Que o Seu amor resplandeça e renasça a felicidade. Pedimos pelo nosso irmão José Roberto Zaccarelli, que desencarnou, um grande amigo, que seja recebido pela espiritualidade com um despertar manso, solícito, alegre e sensação de dever cumprido, de missão cumprida, despertando com amor na espiritualidade. E esse despertar de todos nós, como disse o nosso irmão Renê, se dê desde já para aproveitarmos esta encarnação bendita que nos oferece o processo educativo. Muito amor no coração de todos. Aguardemos em silêncio a hora do nosso passe, que vai nos beneficiar com a troca de fluidos salutares. Que assim seja. Parabéns. Precisamos chamar. Se quiser, pode passar aqui na frente agora, tá? Graças a Deus que nós temos um grande presidente.